Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à resolução das questões. E agora vamos para a questão 4, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção na questão. É uma questão boa, de um raciocínio bom. E acredito que vocês, quem tentou, conseguiu fazer tranquilamente, certo? Eu vou ler para vocês a questão, ó. Os discos A, B, C e D representam polias de diâmetro 8, 4, 6 e 2 centímetros, respectivamente, unidas por correia que se movimentam sem deslizar. Ó, isso é importante, tá? Sem deslizar. Quando o disco A dá uma volta no sentido horário, o que acontece com o disco D, tá? Então, é uma questãozinha bem interessante. Ele diz que esses diâmetros aqui, esses discos estão ligados por essas correias, né? Por essas polias. E do jeito que está na figura aí. Mas o que ele quer saber é quando esse disco maior dá uma volta completa, o que acontece com o disco D? Quantas voltas vai dar o disco D? É isso que a questão quer saber. E aqui está as alternativas, tá? Olha só. Para resolver essa questão, a gente tem que entender aqui, ó, o diâmetro. Eu já vou começar riscando. O diâmetro, aqui, né? Ficou feio, vou passar uma reta. O diâmetro do disco A, mede quanto? Mede 8. Mede 8 centímetros, tá? E o diâmetro do disco B mede apenas 2 centímetros. Professor, como você sabe que a maior é 8 e a menorzinha aqui é 2? Claro, né? Ele disse, ó, os diâmetros medem 8, 4, 6 e 2 respectivamente. Quando fala respectivamente, é o que vem na ordem, ó. Essa é 8, que aparece primeiro. A B aparece logo em seguida, é a 4, né? O diâmetro é 4. A outra em seguida é a C, então o diâmetro vai ser 6. E a D é a que vem depois, o diâmetro é 2, tá? Então, quando vocês estiverem resolvendo uma questão que a palavra respectivamente aparecer, se liguem. É na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu consigo resolver isso? Olha, eu quero ver se vocês raciocinam comigo. Para eu saber quando essa daqui dá uma volta completa, quantas voltas essa pequena vai dar, eu tenho que entender, né? E eu vou tentar explicar da melhor forma, que eu vou calcular, tá? É uma das formas de explicar isso, a mais fácil que eu achei, inclusive. Eu vou calcular o tamanho dessa circunferência, tá? A circunferência é só a borda aqui. Vou calcular o tamanho dessa circunferência e vou calcular também o tamanho dessa circunferência. Prestem bastante atenção e qualquer dúvida vocês perguntam que eu respondo, tá? Vou calcular o diâmetro da circunferência maior, do disco maior. Vamos supor que esse aqui é o disco maior e que o diâmetro aqui é 8, tá? E olha só. Vamos supor aqui, galera, que eu vou girar esse disco, tá? Eu vou girar esse disco aqui, ó. Esse pontinho aqui, eu vou girar esse disco, ele vai enrolar aqui. E quando ele completar uma volta, né? Quando ele der uma volta completa, ele vai parar aqui. Só uma ilustração para ver se vocês entendem. Ele vai parar aqui, tá? E eu vou tentar fazer aqui o discozinho menor. E vou fazer a mesma ilustração aqui. Ele vai enrolar todinho
e quando ele der uma volta completa, vai parar mais ou menos por aí, tá? Não tá exato não, é só para vocês terem uma noção do que eu quero passar aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar bem bonitinho. Eita, cortei o disco ali. Tudo bem. Mas professor, como é que eu calculo esse tamanho aqui? Ó, tem uma fórmula que é o diâmetro, tá? O diâmetro vezes o π, tá? Então eu usando essa fórmula aqui, o diâmetro vezes o π, eu vou achar o tamanho da circunferência. A galera do segundo ano deve lembrar que eu passei isso aqui na sala, tá? O diâmetro vezes o π, a gente vai achar o tamanho da circunferência, tá? A gente vai achar esse comprimento aqui, ó, esse tamanho, que a gente vai medir aqui, né, dizendo que essa circunferência deu uma volta aqui, e quando ela terminou a volta completa aqui, a gente vai medir em linha reta, tá? Só para ilustrar melhor. Então vamos calcular aqui, ó. A questão me diz que o diâmetro dessa maior é 8, tá? É 8, então vou fazer o cálculo aqui, ó. 8 vezes... Deixa eu só fazer no lugarzinho mais espaçoso aqui, tá? Fazer aqui embaixo, ó. 8 vezes 3,14, tá? 3,14 é o π, vocês lembram, né? Vamos calcular isso aqui. 8 vezes 4 vai dar... 8 vezes 4 vai dar 32. Sobe 3. 8 vezes 1 dá 8. Com 3 que subiu, dá 11. Tá? Sobe 1. 8 vezes 3, 24. Com o que subiu, 25. Certo? Então, onde é que eu boto a vírgula, professor? Conta as casas decimais. Tem uma casa decimal, duas casas decimal. Eu tenho uma casa decimal, duas casas decimal, pá, a vírgula fica aí. Então, eu descobri que o tamanho dessa circunferência aqui, ó, toda essa circunferência, o tamanho dela todinho, mede quanto? Mede exatamente 25,12, certo? Então, pessoal, quando eu pegar esse disco e se eu desenrolar, vamos supor que eu abrisse, eu desse um corte nele aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu desse um corte nele aqui e desamassasse esse disco aqui, ele ia parar aqui. Estão entendendo? Ó? Suponhamos, né, que eu desenverguei ele aqui e ele ficou desse tamanho. Então o tamanho dessa circunferência é 25,2 centímetros, tá? Então deixa eu botar centímetros aqui. Centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa com esse menorzinho, para a gente saber qual é o tamanho da circunferência dele. Não preciso nem fazer nenhuma ilustração aqui, porque eu já disse como é que calcula, né? Pega o diâmetro, tá? Vezes o π. Vamos calcular aqui. O diâmetro do menorzinho é 2, vezes o π, que é 3,14, né? É 3,14. Vamos calcular aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Eu tenho duas casas decimais. Eu pulo duas casas decimais e lasco a vírgula aí. Tudo bem? Então, a circunferência dessa menorzinha, ela é 6,28, tá? Então, se eu abrir ele aqui, igual eu fiz no maior, e desenrolar esse negócio, vai ter esse tamanho aqui, tá? Então, esse maior tem essa circunferência e esse menor tem essa circunferência aqui. Mas, professor, por que isso? Perceba aqui, ó, simples, pega a visão. Quando essa daqui dá uma volta, ela percorre isso.
essa daqui precisa dar quantas voltas para percorrer a mesma coisa? Entenderam onde eu quero chegar? Quando essa maior dá uma volta completa, essa aqui precisa dar quantas voltas para fazer a mesma coisa? É justamente isso, tá? Acredito que vocês entenderam. Então, eu vou pegar esse aqui, esse maior, né? Esse maiorzinho aqui, e vou dividir pela circunferência da menor. Então, eu pego a circunferência da maior e divido pela circunferência da menor. Fazendo assim, eu vou achar quantas voltas a menor vai dar, tá certo? Vamos dividir? A gente divide agora, ó. Vou ensinar vocês a dividir aí, tá? Vou separar aqui um pedaço do quadro. Preste atenção aí. Deixa eu pegar aqui, ó. 25,12 dividido para 6,28. Tá bom? Se vocês pegarem o celular aí, vai ver que esse cálculo vai dar 4 aqui. Mas, tudo bem. Pessoal, como é que divide com vírgula? Ó, eu tenho duas casas decimais e tenho duas casas decimais aqui. O que é que eu faço com isso? Ó, se o número de casas decimais aqui é igual a esse número de casas decimais aqui, se aqui tem duas casas decimais e aqui também duas, eu posso ignorar a vírgula e resolver como se não tivesse vírgula, certo? Tudo bem para vocês? Então vamos dar um chutezão aqui, ó. Vamos ignorar essa vírgula. A gente vai dividir 2.512 para 628, tá? Então vamos botar aqui um número qualquer, um 4. Aí a gente multiplica por esse número, tá? E vê se vai dar esse, ou se vai faltar alguma coisa, ou se vai passar. Vamos multiplicar aqui. 4 vezes 8. 4 vezes 8 vai dar 32. Pessoal, eu estou multiplicando o 4, o número que eu estou tentando, né? Eu estou tentando o 4 para ver se dá esse aqui. É assim que se divide, tá? Quando a gente não sabe, a gente bota um número, multiplica pelo que tem lá e vê o que falta para esse aqui. Então, 4 vezes 8 vai dar 32. Sobe 3. Desculpa. 4 vezes 2 vai dar 8. Com 3, 11. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com o que subiu, 25. Tá? Então, perceba que 4 vezes esse aqui vai dar justamente o que eu tenho lá. Eu concluo dessa forma que se eu pegar esse valor e dividir para esse valor, o meu resultado vai ser 4. Tudo bem? Eu acredito que dividir vocês sabem, né? Então, gente, eu já descobri que quando, né, ó, eu peguei o valor da maior, né, o tamanho da maior, e dividi pelo tamanho da menor, e achei 4. Ou seja, quando esse disco maior ele dá uma volta, o disco menor dá 4 voltas. Tá? Então, qual a alternativa, professor? Vai ser ou a A ou a D. A gente só precisa saber de uma coisa, né? O disco A, ele vai dar uma volta no sentido horário. Ó, ele está rodando para cá, tá? Ele está rodando para cá, está rodando para cá. Se ele está rodando para cá, a B também vai rodar para cá, né? Porque essa polia vai correr assim, ó. Tá? Então a B também vai rodar para cá. Agora perceba o que vai acontecer com a C, ó. A B está rodando assim, a B está rodando assim, então essa perninha aqui, ó, essa perninha aqui, ela está rodando assim, ó. Tá? Então ela está vindo assim. Se ela está vindo assim, ela está puxando a C nesse sentido aqui, ó, anti-horário. E se a C está correndo assim, a D também vai estar correndo assim, tá? No sentido anti-horário. Então, quando a A
dá uma volta no sentido horário, AD dá 4 voltas no sentido anti-horário. Tudo bem? Gostaram da resolução? Muito massa, né? Eu gostei dessa questão aqui. Qual a alternativa mesmo? Alternativa D. Tá? Quando o disco A dá uma volta no sentido horário, AD dá 4 voltas no sentido anti-horário. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho eu posto a outra, tá?